Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos dar continuidade, então, sobre a tecnologia LED. Nessa aula, a gente vai abordar um pouquinho sobre essa questão da evolução, né, da trajetória do LED na constituição da luz branca, que a cada dia vem se aprimorando mais, né? E ver também um outro assunto muito importante que está relacionado também à performance, em relação à qualidade dessa luz, que é o BIM. Vamos lá? Na aula passada a gente viu um pouquinho, né, sobre o LED, sobre a questão de que inicialmente eles foram feitos, né, para baixa potência e agora a gente trabalha com LEDs de alta potência, que é o que nos interessa num projeto de iluminação, tá? Além disso, o que mais nos interessa dentro de um projeto de iluminação, tá? É conhecer um pouquinho como que o LED é gerado, né, como essa luz dele é gerada, para que a gente possa começar a identificar essas características de cada fornecedor, tá bom? Então vamos lá. É o LED branco que nos interessa nos projetos de iluminação, com suas temperaturas de cores e todas as outras características técnicas que já estudamos em aulas anteriores. Então, o LED, assim como qualquer outra fonte de luz elétrica, ele traz aí as suas características, né? Características essas ao qual a gente pode fazer comparação de um produto com outro produto, tá? Então vamos lá. Bom, como que é gerado o LED branco, né? Então, assim, a gente viu na última aula, na primeira sobre LED, que o LED ele veio surgindo, né? Com o passar dos anos, vamos dizer assim, foram feitos os experimentos e nos apresentando, primeiro, o LED infravermelho, depois o vermelho, o laranja, tá? O amarelo, o azul, o verde, o azul, e foi no azul que a gente viu que foi o divisor de águas, tá? Porque é por meio do comprimento de onda da cor azul que a gente consegue hoje ter o LED branco, porque a gente ainda não tem o LED branco, né, na sua mais, eu ia dizer mais pura pureza, né, mas assim, na sua essência, vamos dizer assim, tá? Como uma cor específica monocromática, né? Então a gente depende de outros elementos para que a gente tenha aí a luz branca que a gente usa nos nossos projetos. Lembrando que os LEDs são formados por elementos químicos, né? Então, que a gente vai voltar a falar sobre isso na próxima aula sobre LED, né? Como que o LED em si é feito por vaporização de camadas, tá? Então, vamos deixar esse assunto para a próxima aula. Vamos nos concentrar aqui nessa questão de como que se gera a luz branca, né? Essa luz branca que depois pode ser, vamos dizer assim, manipulada para trabalhar com as características de índice de reprodução de cor, de temperatura de cor, tá? Então, vamos pensar primeiramente na luz branca sem essas características, tá? Mas, bom, inicialmente a gente tem várias formas de fazer. Eu selecionei aqui, na verdade, algumas que são, vamos dizer, as mais usadas por fornecedores, por fabricantes de LED, tá? E quando a gente fala de fabricantes de LED, a gente fala de fabricantes, né, internacionais, como a Coreia, como a China, como os Estados Unidos, aonde o fornecedor compra esse produto, tá? Especifica exatamente o que ele quer das características daquele LED em cima do produto que ele quer formar e esse produto que nós vamos ter aqui na ponta para aplicar em nossos projetos, tá joia? Bom, então o LED branco, ele pode ser feito numa primeira opção, tá? Utilizando dentro do chip do LED as três cores primárias da luz, que é o RGB. Então, a união, tá? Das cores azuis, do verde e do vermelho, a gente tem aí, né, a união delas de forma iguais, a gente tem a luz branca, certo? Nesse processo aí aditivo, tá? Num segundo momento, a gente pode fazer a luz branca também utilizando um chip de cor azul, ou seja, no comprimento de onda azul, tá? E por cima dele colocar uma camada de fósforo, né? Que é um elemento químico, então a gente despeja ali uma gotinha de fósforo
que protege ali esse chip azul, e aí nós temos a luz branca muito parecida, se a gente for parar para pensar, de como as lâmpadas fluorescentes, seja elas tubulares ou compactas, né, na verdade, atuam, porque lá nas lâmpadas fluorescentes a gente viu que existe uma radiação ultravioleta entre as extremidades e o pó fluorescente, né? Que transforma a luz que a gente vê, né, nas fluorescentes tubulares. Aqui no LED, a gente tem um processo, vamos dizer, bem parecido nesse sentido. Eu tenho um comprimento de onda azul e coloco por cima dele uma camada, uma película de fósforo, tá? Também existe a possibilidade de fazer o LED branco tendo como base um LED ultravioleta, onde é jogado sobre ele, inserido ali, 2 ou 3 camadas de fósforo, vamos dizer assim, tá? Que daí a gente tem o resultado final da luz branca. E uma quarta opção, que pode ter aí, dependendo dos fornecedores, que trabalhem então com 2 chips, com um chip azul, no comprimento de onda azul, e ao lado um chip de tonalidade amarela, ou seja, no comprimento de onda amarelo, tá? E nesta união, joga-se por cima, então, acrescenta-se 2 fósforos, né? Então, aqui a gente tem, na verdade, a título de curiosidade, porque a cada dia, na verdade, a gente vai tendo novos experimentos, tá? Mas para que a gente possa ver que o LED branco, né, ele exige da indústria que fabrica esse LED uma atenção maior, né, um cuidado, um carinho maior para que a gente tenha esse produto aqui na ponta, ok? Bom, dando continuidade, que é interessante a gente conhecer dos LEDs, é que eles possuem, né, como a gente costuma dizer, um bin, tá? O que seria esse bin, tá? Esse bin nada mais é do que o conjunto ou uma combinação de informações que garantem a performance técnica do LED, pois está relacionado com as características referentes à sua cor, ao seu fluxo luminoso e à sua tensão ocorrente. Então, quando a gente fala de BIM, BIM, na verdade, é um ponto dentro desta curva, se é, por exemplo, 1931, é um ponto específico que eu poderia ter aqui. Aqui eu tenho, né, um comprimento de onda, aqui onde está o meu laser, por exemplo, um comprimento de onda. Então, eu tenho um ponto nessa curva onde eu tenho aqui, né? Se ele está aqui, eu vou ter uma medida em Y, tá? E se ele está aqui, eu vou ter uma medida em X. Então, eu tenho coordenadas, né? Então, é um ponto. Quando eu aproximo o olhar neste ponto, eu posso ver que eu tenho aqui um conjunto, ou uma seleção, ou uma combinação de informações, tá? Que podem me variar ali com LEDs aproximados, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, tá? Eu estou sinalizando aqui na curva da luz branca, né, que é o que nos interessa, e as suas temperaturas de cores. Nós não estamos falando aqui nesta curva de luz colorida propriamente, nós estamos falando do branco propriamente, que é o que nos interessa na iluminação, e suas temperaturas de cor, tá? Bom, então aqui eu teria, na verdade, se eu desse um zoom, as temperaturas de cores acontecendo aqui na parte de cima. Então, deste lado para cá, é como se fosse deste lado para cá, tá? Então, se eu escolho aqui, né, esse ponto de referência, eu vou agora olhar melhor essas características. E aí o fornecedor me dá, então, esse conjunto, essa seleção, essa combinação de informações que ele consegue gerar com o LED. Então, veja, a gente tem aqui os As, os Bs e os Cs. Então, eles vão ter pequenas variações, sim. Lógico, se eu escolho uma combinação do B1 com uma combinação do B4, eu vou ter uma distância, né? Eu tenho o B1 e as informações que este conjunto, esta combinação, ou esta seleção de informação me oferece dos LEDs com características mais próximas. Se o fornecedor escolher, né, um LED dentro destas combinações e um outro com estas combinações B4, por exemplo, já existe uma diferença grande dessas coordenadas x, y que o compõem.
Então, aqui, se o fornecedor, na verdade, não for criterioso, né, na hora de pedir os LEDs para o fabricante, para que ele possa produzir uma mercadoria com qualidade, a gente pode identificar no produto final essa variação, neste caso, como referência e como exemplo, esta variação de temperatura de cor. Tá? Aqui, como ela está bem certinho, né? Luz quente, luz fria, luz quente, luz fria, pode ser que seja feito de propósito. Mas vamos pensar na possibilidade de que houve um erro de seleção dos LEDs, tá? E aí o fornecedor recebeu essa mercadoria numa caixa, num pacote, abriu esse material, né? Pegou os LEDs e foi fabricar a sua fita. E aí ele foi pegando um de cada um e coincidiu aí de ter, né, dentro desta caixa que ele pediu, ele não se atentou na que as combinações fossem iguais, tá? Então, na verdade, ele acaba montando um produto que quando ele liga, ele vê que está com defeito não, mas que está com, vamos dizer assim, a qualidade em si não está boa, porque existe essa diferenciação, tá? Então, aquela questão do branco é sempre branco, depende muito desta classificação ou desta seleção do BIM, para que a gente não tenha esse resultado final aqui, ó. Principalmente quando a gente direciona a luz numa superfície, onde a gente consegue literalmente ver, né, essa diferenciação aí de temperatura de cor, tá bom? Então, essa classificação ou seleção dos bins é muito importante na hora da compra dos LEDs pelo fabricante, que é quem vai fazer a luminária que nós, projetistas, vamos ter contato com ela, certo? E porque qualquer alteração trará diferença no tipo de luz produzida, tá? Então, só reforçando, né? Quanto mais longe essa combinação ou esse conjunto de informações técnicas, como eu disse, vem LEDs do conjunto aqui da seleção B1 com a B3 ou B4, então, quanto mais longe, tá? Dessas informações estiverem, mais diferente será a luz, ou seja, a qualidade do LED, né, em que estaremos vendo, tá? Então, a gente precisa sempre se atentar. Na verdade, quem se atenta primeiro é o fornecedor, né? Que vai montar a luminária, até porque para ele não ter desperdício de dinheiro, gastos desnecessários, né? O LED em si, querendo ou não, agrega um valor, então ele precisa ser assertivo na seleção do LED que ele quer e indicar para o fornecedor, fabricante do LED chip, né? O que ele quer naquelas características para que ele possa desenvolver um projeto aqui e atender as demandas, né, de nós projetistas, tá joia? Bom, espero ter contribuído com mais um pouquinho de informação sobre as características do LED, o que é interessante a gente se atentar, tá? Espero ter ajudado, contribuído, né, novamente, e obrigada pela atenção. Se tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade de escrever aí nos comentários, certo? E espero vê-los na próxima aula. Um abraço a todos.